A cantora sertaneja Simone Mendes, que está no auge do sucesso, conhecida por sua simplicidade e por uma trajetória, se viu diante de uma situação que ninguém poderia imaginar. Em plena televisão brasileira, durante uma edição especial de um dos programas mais respeitados do país, outra cantora, Anitta, bate de frente com a sertaneja. A expectativa era de uma conversa descontraída sobre música e gerações. Mas o que começou como um encontro aparentemente leve e festivo se transformou em um confronto que ultrapassou os limites do entretenimento. Contudo, o que se desenrolou foi uma experiência que deixou todos atônitos. A promessa de diversão deu lugar à tensão, e o que parecia ser apenas uma divergência de opiniões entre artistas revelou-se um choque de valores entre elas. Antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder nenhum relato dessa história. Enquanto uma artista buscava reafirmar o poder do sucesso comercial e da imagem, a outra se mantinha firme na convicção de que a música é muito mais do que números, sendo capaz de curar, consolar e transformar vidas. Muitos chamaram de humilhação, outros de milagre, mas todos concordaram que algo extraordinário aconteceu. E antes que você siga comigo nessa jornada, quero já lançar um convite. Comente a palavra luz aqui embaixo para mostrar que está pronto para acompanhar até o fim essa narrativa impressionante que mexeu com artistas, produção e espectadores. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas sobre fama, mas sobre a luta entre o que é passageiro e o que permanece. O convite da Globo para aquela edição especial não era apenas mais uma agenda de trabalho para Simone Mendes. Desde o momento em que recebeu a confirmação, algo dentro dela despertou uma sensação diferente, como se estivesse sendo conduzida para um encontro que extrapolava a simples troca de opiniões sobre música. Nos dias que antecederam a gravação, sua rotina ganhou um tom de introspecção, marcado por orações e pela busca constante de orientação divina. Na manhã do evento, antes mesmo de pensar no figurino ou nas entrevistas de bastidores, ela decidiu passar por sua igreja, em silêncio, entregando tudo aquilo que ainda não entendia, pedindo clareza e serenidade para lidar com o que viesse. Não se tratava de superstição ou nervosismo, mas de um pressentimento real, quase palpável, que a acompanhava a cada passo. Quando finalmente partiu em direção aos estúdios, a mistura de ansiedade e paz interior se confundia dentro dela, como se pressentisse que a noite teria um peso maior do que qualquer show lotado. Ao chegar, encontrou o ambiente pulsante típico de uma grande produção televisiva. Luzes, câmeras, pessoas apressadas, vozes que se misturavam em instruções técnicas e risadas nervosas. Era um contraste direto com a serenidade que ela havia cultivado horas antes. Entre os convidados, figuras de destaque de diferentes gerações da música brasileira se reuniam, mas foi impossível não notar a presença magnética de Anitta, que ocupava naturalmente o espaço com sua confiança e seu discurso sempre voltado para inovação, mercado e projeção internacional. O encontro entre as duas simbolizava mais do que estilos diferentes, representava duas formas de compreender a arte. Enquanto Simone carregava o peso da emoção e da espiritualidade, Anitta irradiava a força de quem acredita que números e visibilidade são a verdadeira medida do sucesso. A tensão não estava declarada, mas já se insinuava nos olhares, nos comentários de bastidores e na expectativa da plateia. Simone respirava fundo, lembrando-se da oração feita horas antes, enquanto percebia que aquele cenário não era apenas um programa de televisão, mas o palco de algo que, de alguma forma, já estava escrito para acontecer. Serginho Groisman abriu o programa com seu carisma habitual, apresentando os convidados e ressaltando a importância de reunir diferentes vozes da música brasileira em uma mesma conversa. O clima parecia descontraído, cheio de sorrisos e comentários leves, até que chegou o momento de Anitta e Simone falarem sobre suas carreiras. Anitta, com a segurança de quem domina a linguagem do pop e os números impressionantes de sua trajetória internacional, destacou a importância de se reinventar constantemente para se manter relevante, reforçando que a música hoje precisa estar ligada à dança, performance e engajamento digital. Ela falava com entusiasmo sobre como a indústria se molda ao que o público deseja consumir, deixando claro que, para ela, a música é parte de um espetáculo que precisa sempre estar em movimento. Quando passou a palavra para Simone, o tom mudou. Com calma, sem pressa, ela falou de sua trajetória marcada pela simplicidade, lembrando que, para além de palcos grandiosos, sua missão sempre esteve ligada a cantar para tocar corações, especialmente os que carregam dor. Enquanto Anitta valorizava a música como entretenimento e expansão de fronteiras, Simone enfatizava a música como companhia para quem sofre em silêncio,
como consolo e força nos dias em que nada parece fazer sentido. Foi nesse ponto que surgiu a primeira faísca. Anitta, em tom aparentemente leve, questionou se a música sertaneja não estaria presa a um modelo ultrapassado, chamando-a de música de sofrência e insinuando que se tratava de algo para quem não consegue evoluir. A provocação arrancou risos de parte da plateia, mas gerou também olhares desconfortáveis. Simone manteve a serenidade, sem alterar a voz, respondendo que se fosse para escolher entre números vazios e o abraço silencioso que uma canção pode oferecer a quem perdeu um ente querido, escolheria sempre o segundo. Não foi uma resposta agressiva, mas firme o suficiente para marcar o contraste entre as duas visões. O público, percebendo o choque de perspectivas, silenciou por um instante, como quem pressente que aquilo não seria apenas uma troca de opiniões, mas o início de algo muito maior. A partir daquela primeira troca, o ambiente começou a mudar de forma quase imperceptível, mas crescente. O sorriso confiante de Anitta deu lugar a um tom mais incisivo, e suas palavras passaram a carregar uma ironia que soava como deboche. Ela disse que respeitava todos os estilos, mas que não conseguia entender como alguém poderia viver ouvindo músicas que só falam de dor, tristeza e abandono. Chamou de música para se lamentar e insinuou que esse tipo de canção servia apenas para quem não queria seguir em frente, permanecendo preso ao passado. A plateia reagiu dividida, entre risadas e expressões de incômodo, enquanto os olhares se voltavam para Simone em expectativa. A resposta, no entanto, não veio com o mesmo tom. Sem elevar a voz, com a serenidade que lhe é característica, Simone explicou que a música sertaneja, ao contrário do que se pensa, não é um convite para o sofrimento, mas um refúgio para aqueles que já carregam a dor. Contou que suas canções nasceram do coração, de experiências reais, e que muitas vezes o maior alívio que uma pessoa pode ter é sentir que não está sozinha em meio às lágrimas. Lembrou que nem todo mundo está em clima de festa, e que a música também cumpre o papel de estar ao lado no silêncio dos que não têm forças para sorrir. A fala tocou parte do público, que reagiu com aplausos espontâneos, enquanto outros permaneciam em silêncio, absorvendo o contraste. Anitta, incomodada com a repercussão, tentou retomar o controle do diálogo, reforçando que música é também movimento, alegria e expansão, mas o impacto das palavras de Simone já havia marcado um ponto. Serginho, percebendo que a tensão crescia e querendo evitar que o clima se tornasse pesado demais, decidiu chamar o primeiro intervalo, tentando devolver leveza ao programa. Contudo, a sensação no ar era de que aquilo não seria facilmente contornado. O choque entre duas formas de enxergar a arte havia se instalado, e tanto a plateia quanto os convidados pareciam saber, ainda que inconscientemente, que o confronto estava apenas começando. Quando o programa retornou do intervalo, o ambiente já não era o mesmo. A tensão silenciosa que pairava no ar se refletia nos olhares atentos da plateia, como se todos aguardassem a continuação de algo que havia ficado suspenso. Simone foi a primeira a falar, e dessa vez não se prendeu apenas à música. Ela abriu seu coração sobre a conexão que sente entre sua arte e sua fé, explicando que não canta apenas para emocionar, mas para levar esperança a quem já não encontra mais força no dia a dia. Disse que cada canção é, para ela, uma forma de oração, um diálogo íntimo com Deus que, por vezes, chega ao coração de alguém como resposta para uma dor silenciosa. O tom sereno, mas firme, fez com que muitos se inclinassem para ouvir com mais atenção. Foi então que Anitta, sem perder o costume de manter a conversa em tom irônico, fez uma piada sobre o programa estar virando um culto. A plateia reagiu com risos nervosos, enquanto Simone apenas respirou fundo antes de responder. Sem se deixar abalar, ela afirmou que falar de fé não deveria ser motivo de escárnio, e que não compreendia por que a menção a Deus ainda causa desconforto em ambientes que se dizem livres e abertos para todas as formas de expressão. Com tranquilidade, mas também com firmeza, questionou por que tantos tipos de manifestação cultural são celebrados em rede nacional, mas quando alguém fala daquilo que acredita com sinceridade, logo é ridicularizado. A fala ecoou com intensidade inesperada, pois não se tratava apenas de defender sua crença, mas de expor uma contradição que todos conheciam, mas poucos ousavam dizer em voz alta. Em seguida, ela concluiu dizendo que nem tudo que viraliza edifica e nem tudo que arranca aplausos realmente vale a pena. O público reagiu de maneira dividida, mas dessa vez não houve como esconder a força de suas palavras.
O que deveria ser apenas um debate musical começava a ganhar contornos muito mais profundos, abrindo espaço para reflexões que iam além do entretenimento e tocavam diretamente na essência do que é verdade e propósito. A conversa já havia ultrapassado os limites de um simples debate sobre estilos musicais quando Simone decidiu compartilhar uma das histórias mais marcantes de sua trajetória. Ela contou sobre uma fã que, após perder o filho em um acidente, encontrou forças para continuar vivendo através de suas canções. Relatou como essa mulher, em meio ao luto, dizia que a música era o único espaço onde ainda conseguia respirar sem sentir que o mundo inteiro havia desabado sobre ela. Ao narrar esse episódio, sua voz não tremia, mas carregava um peso de verdade que foi capaz de atravessar qualquer barreira. A plateia, que até então alternava entre risos e silêncios tensos, mergulhou em um clima de profunda emoção. Era impossível não se comover com a sinceridade de suas palavras e com a lembrança de uma dor que não precisava ser vivida para ser compreendida. Após essa revelação, Simone se dirigiu diretamente a Anitta e à plateia, afirmando que seu público não busca apenas se mexer ao ritmo de uma batida, mas sim respirar em meio ao peso das dificuldades. Explicou que a música que ela representa não é feita para esconder as feridas, mas para dar coragem a quem precisa enfrentá-las. Nesse momento, o contraste entre as duas artistas ficou ainda mais evidente. Enquanto Anitta defendia a ideia de movimento e espetáculo, Simone reforçava a função de acolhimento e consolo. O efeito foi imediato. A plateia explodiu em aplausos, alguns emocionados, outros aliviados por ouvir algo tão genuíno. A intensidade da reação surpreendeu até a produção, que, receosa de perder o controle da situação, tentou forçar um novo intervalo, sinalizando que o programa deveria retomar sua leveza habitual. Mas Simone não se intimidou. Antes de ceder ao corte, declarou que prefere o silêncio ao invés de conquistar audiência sustentada por mentiras ou superficialidades. Essa frase caiu como uma pedra no ar, deixando muitos sem reação. O que deveria ser apenas mais um bloco de conversa agora se transformava em um divisor de águas, com a verdade dita de forma tão simples que se tornava impossível ignorá-la. A noite caminhava para algo imprevisível, e todos já sabiam que não havia mais volta. O clima nos bastidores já era de inquietação quando o diretor, percebendo que a gravação havia ultrapassado todos os limites previstos, tomou a decisão de encerrar. A ordem foi clara e urgente. Não havia mais como manter o programa no ar sem correr riscos de que a situação saísse completamente do controle. Ainda assim, antes que as câmeras fossem desligadas, Simone foi chamada a cantar uma última vez, como um encerramento simbólico para tentar suavizar a atmosfera. O que parecia ser um gesto de formalidade se transformou no ponto mais inesperado e intenso da noite. A canção escolhida falava sobre verdade, fé e esperança, e sua interpretação carregava uma força que transcendia qualquer ensaio ou performance anterior. A cada verso, a emoção se espalhava pelo estúdio de maneira palpável. Algumas pessoas começaram a chorar sem conseguir conter as lágrimas, como se fossem atingidas por algo que vinha de dentro da própria música. Um rapaz na plateia passou mal, sentindo-se tonto e precisando de ajuda, enquanto outra jovem soluçava de forma incontrolável. No auge dessa atmosfera carregada, uma mulher se levantou em surto, gritando palavras que gelaram o ambiente. Ela dizia que Simone estava abrindo portas que deviam permanecer fechadas, que a luz dela incomodava e que aquele espaço não deveria ser tomado por tamanha intensidade espiritual. As câmeras registravam o caos, mas os técnicos já não conseguiam manter o controle, com falhas inexplicáveis surgindo nos equipamentos e um silêncio atordoante entre os demais presentes. Simone, sem se exaltar, respondeu com firmeza que sua luz não era dela, mas divina, e que se essa luz incomodava, era porque estava sendo refletida em lugares de trevas. A plateia, ainda em choque, não reagiu de imediato, observando a mulher ser retirada do estúdio aos gritos. O momento parecia irreversível, e a decisão final foi encerrar abruptamente a gravação. O que deveria ser uma apresentação musical se transformou em uma ruptura espiritual, deixando todos atônitos. Nada do que foi vivido naquela noite se encaixava no formato de televisão, e por isso mesmo ficou marcado como um acontecimento impossível de ser transmitido sem consequências imprevisíveis. O que se seguiu ao encerramento abrupto da gravação foi envolto em silêncio e perplexidade. Nos corredores, parte da equipe trocava olhares sem saber como interpretar o que havia acabado de acontecer. Não se tratava apenas de um programa fora do controle, mas de algo que parecia ter ultrapassado a lógica da televisão. Horas depois, a decisão foi oficializada.
aquela edição não iria ao ar. A justificativa usada internamente era de que o conteúdo era sensível demais e poderia gerar interpretações imprevisíveis. Na prática, o material foi engavetado e arquivado como se fosse um segredo que não poderia ser exposto ao público. Para muitos que estiveram presentes, no entanto, a gravação não foi apenas um episódio problemático, mas um divisor de águas. Técnicos, produtores e até mesmo profissionais acostumados com os bastidores frios da televisão admitiam que haviam sido tocados de alguma forma. Alguns relatavam arrepios, outros confessavam que as palavras de Simone os acompanharam por dias, como se tivessem ouvido algo que não podia ser esquecido. A repercussão também se estendeu discretamente fora do estúdio. Simone recebeu mensagens privadas de pessoas influentes que estiveram entre os convidados, e até uma ligação inesperada de Celso Portiolli, que fez questão de lhe dizer que o que ela havia feito era maior do que qualquer audiência televisiva. Ele afirmou que nem sempre o que é verdadeiro precisa ser exibido em rede nacional, mas que o impacto no coração de quem esteve lá era prova de que sua missão tinha sido cumprida. Simone, por sua vez, manteve-se serena, sem buscar explicações ou confrontos. Seguiu sua rotina simples, focada em sua família e em sua fé, como se soubesse que não cabia a ela controlar os desdobramentos. O silêncio da emissora contrastava com o murmúrio silencioso daqueles que presenciaram a noite em que algo extraordinário aconteceu e que jamais poderia ser replicado em nenhum outro palco. O episódio ficou registrado como uma espécie de memória coletiva entre poucos, guardado na fronteira entre o inexplicável e o inesquecível. Longe das câmeras e do barulho das discussões, Simone retomou sua rotina com a mesma serenidade que a acompanhava antes do programa. Não havia em seu semblante o peso do escândalo, tampouco a preocupação com a decisão da emissora de engavetar a gravação. Para ela, aquilo não representava derrota, mas apenas a confirmação de que a verdade não depende de palco para existir. Em suas conversas íntimas, reforçava que a missão já havia sido cumprida, pois sabia que palavras e gestos verdadeiros nunca se perdem, encontram sempre um coração disposto a ouvi-los. Enquanto isso, entre aqueles que presenciaram o episódio, ecoava uma sensação de que tinham vivido algo raro, quase impossível de ser traduzido em imagens ou transmissões. Era como se todos carregassem em silêncio uma lembrança que dispensava registros oficiais, porque já havia marcado cada um de forma pessoal. Simone, então, voltou-se para o que sempre a sustentou: sua fé, sua família e a simplicidade de viver longe da necessidade de provar algo ao mundo. Nos dias seguintes, muitas pessoas se aproximaram dela, não em busca de explicações, mas para agradecer pelo impacto daquilo que havia sido dito e sentido. A cantora repetia que não era sua voz ou sua força, mas sim a luz de Deus refletida em um momento específico, e que não cabia a ela decidir quem seria alcançado por essa chama. Com o tempo, a noite polêmica deixou de ser comentada publicamente, mas permaneceu viva como uma lembrança transformadora para quem esteve presente. E é nesse ponto que a mensagem final se consolida. A verdade não precisa de palco, não precisa da aprovação de uma emissora nem da vitrine de números para ser ouvida. O que é genuíno resiste ao silêncio e sobrevive mesmo quando tentam escondê-lo. Como a própria Simone resumiu, a luz não precisa ser mostrada, ela só precisa ser acesa. E quando se acende em um coração, já cumpre toda a sua missão. Essa é a lembrança que fica. Em meio ao espetáculo passageiro, o que permanece é a autenticidade, e é nela que a verdadeira força da arte se revela. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, a verdadeira luz não precisa de holofotes para brilhar. Se inscreva no canal para acompanhar mais relatos que inspiram e emocionam, curta para mostrar que valoriza a verdade e compartilhe para que outras pessoas também sintam essa energia. Juntos, podemos espalhar histórias que acendem corações e transformam vidas. Deixe sua marca e faça parte dessa corrente de luz.